Olá pessoal, tudo bom? Eu vou mandar um vídeo de hoje, né, dando continuidade aí a algumas das nossas aulas, né, gravadas. Então a gente vai falar hoje sobre a origem de um grupo, né, de um dos filos aí mais importantes, né, seria o filo qual a gente faz parte, né, que seria o filo cordado. Então a gente vai falar rapidamente sobre a origem, a filogenia e a classificação, né, dos cordados, né, e dos membros, né, que fazem parte dos cordados. Bom, as hipóteses mais recentes sobre a filogenia aí dos cordados, né, e principalmente a filogenia aí dentro de deuterostômia, né, a gente já falou um pouco sobre deuterostômia na aula passada, tá? Não vou entrar em detalhes novamente, se vocês quiserem ver aqui, isso aqui é uma figurinha do Hickman, né? Ele traz aqui as características que definem deuterostômia. O problema é que essas características não são exclusivas da deuterostômia, né? Na verdade, novos estudos estão sendo feitos, novas classificações, novas características estão sendo propostas para definir deuterostômia, tá? E protostômia. Então essas características é o que antigamente a gente considerava, então até alguns livros ainda trazem isso, mas por exemplo o Hickman traz isso ainda, o Cardong, que é um livro importante, um dos mais recentes, né, publicado aí sobre zoologia. Ele fala bastante sobre anatomia de vertebrados, faz parte da nossa literatura. Já não considera essas características aqui como sendo definições de deuterostômia. Tá? Mas se pegar pelo Hickman, né, então já aqui, ó, boca não deriva do blastóporo, né, então aqui a definição de deuterostômia é boca origina o ânus. O celoma é originado por enterocelia, tá? Bem, protostômia por esquizocelia, vocês têm que relembrar lá as características, esquizocelia, enterocelia, de evolução dos celoma. A gente tem fendas branquiais na faringe, então lembra, fendas branquiais é uma das características que define os cordados, porém elas surgem antes, tá? Elas surgem aqui dentro de deuterostômia, isso é uma coisa importante. Então parte da definição definição dos cordados não surge aqui na linhagem dos cordados. Outras características surgem aqui, como cauda após-anal, notocorda, endóstilo, que a gente vai ver, ou glândula tireoide. Endóstilo é uma característica ancestral que depois dá origem à glândula tireoide, né? E aqui também, voltando ao deuterostômio, clivagem radial determinada, tá? Então clivagem radial também surge aqui, ok? Então, na verdade, muitas dessas características aqui surgem, na verdade, que definem deuterostômia hoje não são acreditadas, né? Bom, as fendas branquiais, que é uma coisa que surgem aqui, depois que a gente usa para definir cordado, ela acaba sendo perdida em vários outros grupos, alguns mantêm, como o hemicordado mantém as fendas branquiais, mas aqui no dermata você encontra só nas larvas, né? Então você vê os indivíduos adultos, aqui a gente tem perda das fendas branquiais, ok? A posição do China turbelida ainda é muito discutida, ninguém sabe na verdade se é realmente um deuterostômia, mas o Hickman coloca aqui dentro do deuterostômia, tá? Outros grupos colocam China turbelida como basal, aí na verdade você teria China turbelida, protostoma e deuterostoma. Então China turbelida seria irmão de protostoma e deuterostoma. Bom, a gente não vai entrar muito em detalhes nisso, que vocês viram em zoologia de invertebrados, ok? Então, filo cordado. Quem são os cordados? Quem são os membros atuais de cordados? Tá, cordados, nós vamos ter aqui cefalocordata, urocordata, que é o que a gente vai focar nessa aula um pouco e na próxima aula. Na verdade, hoje essa aula a gente vai focar mais nas características, na próxima aula a gente vai focar nos grupos, né, as características principais de cefalocordado e urocordado. A gente vai olhar as características hoje do ponto de vista evolutivo dos cordados. Tá? E outro grupo definido pela presença de vértebras, que são os vertebrados. Ok, pessoal? Então é isso. Bom, quais são as características que definem cordado, então? Notocorda, tá? Cordão nervoso dorsal oco, tá? As fendas faríngeas, ok? Aqui não tem todas... não, tá um pouco mais para frente lá os outros slides que tem as 5 características que definem. Então, são a notocorda, cordão nervoso dorsal oco,
Bom, não lembro de cabelo endóstilo, né? Notogorda e, e cauda pós-anal, ok? Então essas 5 características definem cordado. A gente vai ver isso daqui já, tá? Cada uma dessas características. Então, filocordado, nós vamos ter os urocordado, cefalocordado e vertebrado, ok? Dentro de vertebrado, vertebrado é o número mais diverso, tem aproximadamente 50 mil espécies aí dentro de vertebrado, nós vamos ver isso, né? Os grupos mais diversos aqui de vertebrado, que são peixes, né? Logo nas próximas aulas a gente já vai começar nos peixes diretamente, né? E urocordado e cefalocordado fazem parte dos protocordados. Lembra que a gente falou um pouco sobre os protocordados na aula passada? Hemicordado, urocordado, cefalocordado são considerados protocordados. São um grupo que é um grupo utilizado por conveniência, não é um grupo monofilético, porque ele exclui vertebrados, né? Para ser um grupo monofilético, a gente teria que incluir vertebrados, e pela filogenia aqui a gente teria que incluir equinodermata também, protocordado C, monofilético. Porém, essas espécies presentes nesses membros desses protocordados incluem características que nos ajudam a entender a evolução de cordados. Tá? Por isso que é importante a gente... por isso que a gente define por conveniência esse grupo protocordados aí, para a gente olhar para essas características e entender como os cordados evoluíram. Então, estão aqui as 5 características que definem os cordados, tá? Cordão nervoso dorsal oco, notocorda, fendas faríngeas, cauda muscular posanal e endóstilo, tá? Essas são as 5 características aí que definem cordados. Bom, primeira característica, extremamente importante, notocorda, tá? O que é a notocorda? A notocorda nada mais é que uma haste enrijecida aqui em posição dorsal ao longo do corpo do animal. Tá? Nós temos notocorda? Não, adulto não, mas no nosso desenvolvimento embrionário, uma das fases de desenvolvimento, né, quando a gente é um embriãozinho lá, a gente tem presença da notocorda, que é substituída depois pelas vértebras, tá? No adulto, ok? E, bom, a notocorda tem essas características aqui, né? Ela é formada por essas células aqui, com algumas regiões internas aqui, com alguns uns vacúolos, né? E isso daqui faz com que essa estrutura ela seja rígida, porém elástica, né? Então ela é coberta também com algumas fibras, né, de tecido conjuntivo aqui, elástico, que dá a sua rigidez e ao mesmo tempo elasticidade. Bom, por que a notocorda é importante? Pessoal, a notocorda é uma grande... é a base, na verdade, da evolução do endoesqueleto. Tá? Por quê? Porque você tem uma estrutura interna que vai ao longo do corpo, que se projeta ao longo de ao longo de todo o corpo do organismo, e a partir desse tubo, na verdade, os músculos podem se inserir aqui. Outras estruturas ósseas também podem se inserir aqui. Então, é aqui que surge a base desse endoesqueleto, que permite um tamanho de corpo quase ilimitado aí pros vertebrados, tá? Então a gente tem lá, principalmente dentro dos invertebrados, basicamente o exoesqueleto, que dá a sua sustentação, né, ao corpo. A gente tem alguns vermes lá com os hidroesqueleto, né, lá as planárias, né, a gente chama geral de vermes, mas os plateumintos, entre outros grupos aí, nemátoda, ok? Então a gente tem o hidroesqueleto e a gente tem o exoesqueleto em vários grupos de vertebrados, né, de invertebrados, como o artrópoda, né, o Ichthyozoa lá, né, a gente tem um grupo de Ichthyozoa. E a grande inovação dos vertebrados é essa formação desse endoesqueleto. Muitos grupos ainda mantêm o que seria o seu exoesqueleto, tá? Então, assim, muitos grupos ainda têm o seu exoesqueleto, muitos peixes aí, né? A gente tem lá os tracodermos, placodermos, a gente vai ver isso em detalhes, mas você tem ali ossos, né? Estruturas ósseas externas ao corpo que dão que ajudam na sustentação do próprio corpo, ok?
Tranquilo, pessoal? Então a notocorda é extremamente importante e a partir dela que surge aí esse endoesqueleto aqui, tá? Bom, aqui tem a notocorda, ela é basal em relação ao cordão nervoso dorsal, oco, tá? Ela é substituída aí por estruturas, na verdade ela origina estruturas das vértebras, né, nos indivíduos adultos derivados aí principalmente dentro de vertebrados, ok? Aqui só mostrando um videozinho para vocês, rápido, sobre a notocorda, né? Então aqui um anfioxo, que é um cefalocordado, né? Ele mantém essa estrutura aqui, um anfioxo vivo no mar lá ele existe lá nos Estados Unidos, né? Então esse é o corpo do anfioxo e nós temos aqui essa estrutura interna importantíssima que é a notocorda. Então, ela dá sustentação ao corpo, vários músculos se inserem nela, tá? Então ela forma essa estrutura interna do corpo, ok? Tem mais algumas coisas nesse vídeo aqui que eu quero mostrar. Bom, então aí mostrando a notocorda. E ela é a base aqui no nosso corpo, né? Você tem aqui as nossas vértebras, né? A partir dessas vértebras aqui nos seres humanos ou aqui num elefante, né? Ela forma a base em qualquer um dos vertebrados, aqui vários tetrápodas, né? Aqui um crocodiliano. Ela forma a estrutura para a sustentação do endoesqueleto, ok? Várias hipóteses já foram propostas com relação a quem era mais proximamente relacionado aos cordados, tá? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, essas hipóteses evoluíram muito ao longo do tempo. Até organismos, até protozoários, né, já foram considerados irmãos de cordados. Uma das últimas hipóteses era que os anelídeos eram proximamente relacionados aos cordados e porque compartilhava a segmentação do corpo, né? Então a gente sabe que os anelídeos têm um corpo segmentado, o artrópoda também tem corpo segmentado, os cordados têm corpo segmentado, a gente tem miômeros lá durante o desenvolvimento, lembra lá de embriologia? A gente tem lá os miômeros no interior do corpo. Então, muitas hipóteses colocavam aí cordados, anelida e artrópoda num mesmo grupo. Pois vários outros estudos, principalmente de expressão gênica e durante o desenvolvimento, né, estudos do desenvolvimento mostraram que não, né, na verdade nem artrópoda nem anelida é relacionado. Os miômeros não são homólogos às segmentações aí dos artrópodas, tá, nem dos anelídeos. Ok? Então essa hipótese aí caiu por terra e várias filogenias colocam a artrópoda num grupo totalmente diferente dentro de protostômios lá, né? Dentro de Ictiozoa. E a gente tem aqui cordados relacionado ali, eu já mostrei a filogenia, né? Urocordado, cefalocordado e os ambulacrária e China turbelida talvez, né? Então essa hipótese aí de que o corpo segmentado é uma característica que agruparia cordados, anelida e artrópoda caiu em desuso. Ok, pessoal? Uma primeira característica aí é notocorda. Segunda característica, cordão nervoso dorsal. Tá? Lembra lá a característica, na verdade, o cordão nervoso nos invertebrados é um cordão nervoso ventral. Tá? Então existe a hipótese da inversão, né? Esse cordão nervoso inverteu de posição em relação ao sistema digestivo dentro dos cordados. Tá? Então, ó, nos invertebrados a gente tem um cordão nervoso ventral, né, que é o sistema digestivo, tá? E nos cordados a gente tem o cordão nervoso dorsal, ok? Aqui é o cordão nervoso dorsal. E abaixo do cordão nervoso, a notocorda, que dá origem a estruturas das vértebras, principalmente os discos intervertebrais e outras estruturas aí ósseas da vértebra, tá? Para sustentar a formação do seu endoesqueleto. Aí, tá? Bom, então essa é uma característica ali exclusiva, né? Então aqui tem
um autor aqui, esse Sam Hillary, que propôs essa hipótese da inversão já em 1822, tá? E hoje a gente tem essa hipótese da inversão, ela está associada a algumas proteínas aí durante o desenvolvimento, né? A produção de algumas proteínas, principalmente a BMP4 e essa DDP aqui, tá? Então, nos protostômios aqui, essa DTP, ela é expressa dorsalmente, inibindo a formação ventral aí, na verdade, ela está inibida ventralmente, né? E nos cordados, essa BMP, ela é expressa ventralmente, inibido dorsalmente. Tá? Isso faz com que o cordão nervoso nos cordados se desenvolva dorsalmente, né? E nos artrópodes ventralmente. Ok? Bom, eu não vou entrar em detalhes a isso, só mostrando para vocês que os estudos hoje sobre desenvolvimento, tá, determinam aí, na verdade estão elucidando várias questões já que a gente já levantava centenas de anos atrás, tá? Então hoje a gente entende aqui como que é a formação aí do cordão nervoso e depende da expressão de algumas proteínas aí, ok? Bom, então, então a formação aqui do cordão nervoso, aqui a gente tem as estruturas das vértebras, né, os discos intervertebrais, e aqui a notocorda dá origem a essa estrutura aqui da vértebra, e no interior das vértebras aqui está um canal, e o cordão nervoso dorsal passa através desse canal aqui, ok? Essas vértebras, além de sustentação do corpo, elas servem como proteção aqui desse cordão nervoso. Ok, nós não vamos entrar na anatomia do cordão nervoso, nada disso que vocês já viram aí em várias disciplinas de vocês. As fendas faríngeas. As fendas faríngeas, ela é importante ali, uma característica que define cordados, mas ela surge antes, como a gente viu, né? Então, as fendas faríngeas, elas são extremamente importantes, ela é uma grande inovação evolutiva aí para os grupos, né? A gente lembra lá de cordados da aula passada, que a gente viu que vários desses grupos, os pterobranquia, entropneus, pterobranquia, tem as fendas faríngeas. Essas fendas faríngeas estão associadas aqui nesses grupos basais. Estão associadas à alimentação. Então, de uma maneira geral, dentro dos protocordados, as fendas faríngeas estão associadas à alimentação. Ok? Depois, há uma mudança de função das fendas faríngeas. A gente sabe que qual que é a função principal das fendas faríngeas. Na verdade, é assim, a fenda faríngea está associada a qual função dentro de vários grupos de peixes. A gente sabe, as fendas faríngeas dentro de os condrictes, por exemplo, estão associadas à respiração, né? A água entra pela boca, a gente tem uma bomba bucal dentro dos condrictes, lembra? A gente vai ver esses tipos de bomba bucais e de 2 tempos, 4 tempos aí dentro dos peixes. Dentro de condrictes a gente tem um tipo de bomba bucal, tá? E faz com que a água entre pela boca e saia pelas fendas faríngeas. Então, e assim conseguem banhar, a gente tem um fluxo contínuo de água, fluxo contra a corrente, considerando o fluxo da água, o fluxo do sanguíneo, das brânquias, né? Para realizar as trocas respiratórias. Porém, inicialmente essas fendas faríngeas surgem para alimentação. Então a gente tem uma grande quantidade de cílios que levam o alimento até a boca. A água entra junto, o alimento e a água entram pela boca do animal, a água sai pelas fendas faríngeas e o alimento fica no interior da faringe, aderido ao muco, né, que é produzido aí na faringe, e outros batimentos ciliares levam esse alimento até o estômago, tá? Até o sistema digestivo, lá onde ele vai ser digerido. Então, essa é olhando hoje para a alimentação dos vertebrados de uma maneira geral, né, dentro dos cordados, aí, principal grupo vertebrados, isso é uma característica bem primitiva, tá? Porque hoje, por exemplo, várias inovações associadas à alimentação surgiram aí dentro dos vertebrados, principalmente dos gnatostomados,
que são as mandíbulas, né? Faz que a gente consegue tirar grandes nacos de alimento, grandes pedaços, né? Os predadores ou os herbívoros que comem plantas aí conseguem pegar grandes porções de alimento, né? Então, para um metabolismo extremamente acelerado, essa inovação muscular, a gente vai ver tipo a origem dos vertebrados, então essa grande inovação muscular aí para a alimentação foi importante para o aumento do corpo, né? Você não consegue grandes quantidades de energia, você não tem condições de aumentar o tamanho do corpo do animal. Então, assim, aí a gente tem a mudança de função. E a estrutura respiratória, que está associada a cílios, uma grande inovação também dentro dos vertebrados, é uma estrutura muscular. Né? A água, quando está saindo pelas fendas faríngeas, mas ela é pulsionada por dentro da boca por estruturas musculares. Né? A gente tem a bomba bucal, o próprio movimento do opérculo, né, nos peixes, faz com que a água passe rapidamente para o interior da faringe e sai pelas fendas faríngeas, levando grande quantidade de água e uma troca respiratória intensa. E também, se a gente quiser aumentar o tamanho do corpo, nós precisamos de uma eficiência respiratória também maior, né, produção maior de energia ali, para o metabolismo ser mais eficiente. Tá? Então, bom, nos organismos primitivos surge ali fendas faríngeas associada basicamente à alimentação. Tá, então aqui só retomando o que eu falei, depois essa função é aprimorada, né, para uma função respiratória como é nos peixes. A gente vai ver essa estrutura aqui tá as brânquias, né, o arco branquial, as brânquias, essas membranas extremamente finas com vasos capilares no interior, no qual ocorre a difusão dos gases aí. Tá? Então a gente tem a água entrando pela boca, sai aqui pelo opérculo. Ok? Então essa função aí ela é aprimorada com o tempo. Nos grupos. Essas fendas faríngeas surgem uma vez, aí pode ser perdida em alguns grupos, né? Ela é homóloga em todos os deuterostômios. A gente não vê nos vertebrados hoje, nos equinodermatas hoje, né? Mas nos fósseis a gente consegue encontrar. Essas fendas faríngeas estão presentes em hemicordados também. Tá? Então ela surge aí uma vez dentro dos deuterostômios. Os equinodermos perderam os equinodermos modernos, né? Mas os fósseis têm essas fendas faríngeas. Tá? Então aqui, ó, os poros faríngeos num hemicordado, como a gente viu aí na semana passada, ok? Cauda pós-anal, tá? Então, maior eficiência natatória, porque esses bichos, os cordados surgem aonde? No mar ou na terra? É óbvio que surgem no mar, né? A gente vai falar da colonização do ambiente terrestre futuramente, né? Isso vai acontecer só no Cambriano. Aqui a gente, no Cambriano, vai acontecer só no Carbonífero. A gente aqui está falando lá no período Cambriano, né? Isso é 540 milhões de anos atrás. Então a gente está falando ainda dos organismos que não deixaram o ambiente aquático, pelo menos os metazoários, né? Que não colonizaram o ambiente terrestre ainda. Os animais, eles vão colonizar o ambiente terrestre só lá no Carbonífero, 100, 200 milhões de anos para frente desse período ao qual a gente está falando aqui, os organismos que deram origem aos cordados. Ok? Então, aumento da cauda, aqui a cauda pós-anal, né? Então aqui o surgimento de uma estrutura depois do ânus maior, que aumenta a eficiência natatória desses organismos aquáticos, ok? Claro, a maior motilidade está associada também ao que? Essas musculaturas somáticas ao longo do corpo e ao enrijecimento da notocorda. Claro, você precisa... É que aqui, assim, é só uma aula difícil, a interação com vocês, né, alunos agora, então o que eu posso fazer é falar um pouco aqui, mas vocês, se eu tivesse na aula eu mostraria, imagina, a gente tem aí uma vara de pescar, né, longa. A partir do momento que você puxa a vara para um lado e solta, ela faz uma força para voltar para o mesmo lugar. Aí você empurra para o outro lado e solta, ela vai tentar voltar para o mesmo lugar. Tá? Então imagina a notocorda como uma haste rígida, na qual você empurra para um lado, empurra para o outro, ela tende a voltar ao mesmo lugar. Então você tem uma haste rígida que seria a notocorda, e quem faz as forças para puxar para um lado para o outro são os miômeros, tá? Aqui ao longo do corpo. Então você tem músculos associados a uma haste rígida
e uma cauda longa. Então você tem grande mobilidade aí na água, tá? Uma motilidade aí na água. Você tem uma natação mais eficiente. Por que é importante uma natação eficiente em organismos aquáticos primitivos? Você imagina que você tem um oceano, né, repleto de outros organismos, incluindo vários invertebrados, grandes, alguns de tamanho já relativamente grande, e eles podem ser predadores desses cordados primitivos. Então, maior motilidade e maior capacidade de fuga de predadores, né? Num primeiro momento aqui, como a gente não tem mandíbula ou nada disso, e a alimentação basicamente ciliar, a gente não tem uma maior motilidade como eficiência predadora desse bicho, mas sim para fuga de predadores, podem se alimentar dele. Ok? Então, um dos primeiros cordados aí, a gente acredita que seja um dos primeiros cordados é a picaia. A picaia já é um cordado primitivo. A gente vai falar dela mais para frente. Outra característica que surge aí é chamada de endóstilo. Endóstilo, aqui na região anterior do corpo, acredita-se que o endóstilo seja homólogo à glândula tireoide dos vertebrados. Esse surgimento dessa estrutura está associado com um aumento também do metabolismo do organismo, né? Então esse endócito sintetiza uma grande quantidade, sintetiza hormônios, né? Que vão influenciar, principalmente a tiroxina, que vai influenciar em várias vias aí dentro do organismo, principalmente associada com o aumento do metabolismo, maior transcrição, aumento do corpo e tudo mais, tá? Com degradação aí do triacilglicerol, né, que são os triglicérides e várias outras questões aí. Então ele está associado com a uma eficiência metabólica e aumento do corpo, tá? É uma característica que surge aí dentro dos cordados, né, no cordado primitivo, e que vai se aperfeiçoando ao longo do desenvolvimento aí desses grupos, né? Na verdade, conforme esses grupos vão evoluindo aí, hoje a gente tem dos vertebrados superiores uma glândula tireoide, tá? Aqui é outro cordado primitivo, tá? A Raicoela. Eu já vou falar do que qual que é as hipóteses, eu já vou falar aqui na próximos slides a hipótese, mas uma Raicoela, que é um fóssil, na verdade, encontrado de Raicoela, que é um desenho esquemático do fóssil de uma Raicoela, inclui todas essas características, 5 características que eu falei para vocês, né? Notocorda, cordão nervoso dorsal oco, 2 características. O endóstilo, né, que dá origem à glândula tireoide, outra característica. Cauda pós-anal e fendas branquiais. Fendas, na verdade, como eu falei para vocês, o correto seria fendas faríngeas, não branquiais, porque esses organismos não têm brânquias, né? E as fendas branquiais que a gente costuma falar para condrictes, por exemplo, para vários peixes, é homólogo às fendas faríngeas, né? Então, o correto seria fendas faríngeas. Interessante que a larva de uma lampreia, Petra mesontide, lá uma agnata, um peixe, né? Ela é muito parecida com a Raicoela, um cordado primitivo. Então a gente acredita que o cordado primitivo tinha uma morfologia muito semelhante ao que tem hoje a larva da lampreia. Lembra alguns... essas semelhanças normalmente que a larva tem ou que o início do desenvolvimento tem, né, com principalmente grupos extintos, levou alguns autores a dizerem que o desenvolvimento embrionário recapitula a filogenia. Tá? Isso não é uma regra, isso não é aceito hoje, mas a gente vê isso em vários grupos. Tá? Então, assim, porque não é aceito como regra geral, mas isso pode acontecer. E é um caso aqui, por exemplo, a larva do amocete, a larva da lampreia, que é chamada amocete, ela recapitula a forma do cordado ancestral. Tá? Ele tem aqui também o endóstilo, tem aqui as fendas faríngeas, notocorda, cordão nervoso dorsal oco e cauda pós-anal.
tá? As características principais que definem um cordado ancestral. E a alimentação também é por movimentação de cílios e tudo mais, não tem musculatura aqui, né? Isso aqui tudo características plesiomórficas, características ancestrais dos cordados, tá? Então, isso é muito interessante, tá? Bom, lembrando como é a filogenia, então a gente tem vertebrados, urocordados, irmão de vertebrados, cefalocordado, irmão de urocordado mais vertebrados. Essa relação foi recuperada mais recentemente, principalmente com as filogenias moleculares, tá? Antigamente acreditava-se que cefalocordado é irmão de vertebrado e urocordado é irmão dos dois. Porque o urocordado é um tunicado céssio. Cefalocordado, que é o anfioxo, ele é móvel, né? Ele se movimenta, tá? Ele não é céssio. Então acreditava-se que o cefalocordado, como a gente tem aqui dentro dos vertebrados, seria irmão dos vertebrados, e a gente teria aqui o céssio mais como um organismo mais basal, né? Surgiu antes e no organismo céssio surgem os móveis, mas não é isso que acontece. Tá? Então essa evolução para um organismo céssio aconteceu dentro dos cordados secundariamente. Tá? Então a gente tinha organismos móveis, se locomoviam no ambiente aquático e secundariamente alguns aqui desse grupo dos urocordados se tornaram sésseis, né? Ou seja, presos ao fundo, ao sedimento. Tá? Já vou falar aqui da origem dos principais grupos, né? Então, assim, antigamente acreditava que cefalocordado, essa aqui é uma filogenia do Pogo 2008, coloca cefalocordado como irmão dos vertebrados e urocordados mais basais, ó. Então a posição muda completamente. As filogenias mais recentes, ó, urocordado é irmão de vertebrado. A posição de cefalocordado muda completamente, tá? E aqui no Hickman também, ó, aqui, ó, urocordado, irmão do resto, cefalocordado, que é irmão, na verdade, cefalocordado é irmão de todos os urocordados mais vertebrados, e urocordado, que é irmão direto de vertebrados, dentro dos organismos vivos aí. Tá? Bom. Existem duas hipóteses, na verdade tem várias hipóteses, mas as que tomou mais, que ficaram mais famosas, a primeira dessas foi a hipótese pedomorfose e auricular, que fazia sentido se cefalocordados fosse irmão de vertebrados, tá? Já vai entender por quê. Tá? Então qual que foi essa hipótese? A hipótese era que uma larva de um urocordado deu origem aos cordados. Então, se ele fosse basal, faria sentido, tá? Por quê? Porque o cefalocordado também é um cordado, tá? Então, se o cefalocordado também é um cordado, e se o urocordado teria que ser mais basal para uma larva parecida com uma larva de urocordado dar origem aos cordados. Mas a gente sabe que não, né? Porque o urocordado é irmão de vertebrado, o cefalocordado é irmão de todos os outros. Então a ideia que esse autor, né, o Garstang, tinha é que a hipótese da pedomorfose. A larva de urocordado não sofre metamorfose e dá origem a um organismo que seria um organismo próximo ao cordado ancestral, que tem todas aquelas características ali de uma larva do amocete, ou Raicoela lá, como eu já tinha visto, como a gente já viu nos slides anteriores. E essa larva dá origem ao ancestral dos cordados, né? Então, para isso acontecer, o urocordado teria que ser irmão de cefalocordado mais vertebrados. E não é isso que acontece, tá? O que a gente encontra é que o urocordado é irmão de vertebrados. Então, o cefalocordado está mais basal, né? Então a hipótese dele era exatamente essa. Havia aqui uma larva. Então, essa hipótese fazia sentido nessa filogenia, né? Nessa filogenia em que o urocordados é mais basal. Tá vendo, pessoal? Né? Então, a hipótese dele era essa: era que uma larva que se transforma no indivíduo adulto, que céssio, ocasionalmente não sofre um indivíduo adulto. Mas qual que seria a pressão de seleção para que ela não se tornasse um indivíduo adulto? Bom, a metamorfose, evolutivamente, aí dentro dos metazoários, ela tem uma vantagem evolutiva,
que na verdade, durante seu ciclo de vida, o organismo é, está presente ou explorar, na verdade, dois nichos ecológicos muito distintos, tá? Então imagina, uma larva livre natante, ela pode se locomover e encontrar partículas em outro lugar, esporadicamente. Um organismo céssio se fixa ao fundo e vai filtrar tudo que tem ali apenas naquela região no fundo parado, né? Então, assim, um organismo livre natante pode explorar outras regiões, enquanto um céssio não, né? Então, na verdade, a metamorfose para um organismo diferente da larva possibilita que eles exploram nichos ecológicos distintos. Se a gente tivesse, de repente, num ambiente é, lá do Cambriano, há 500 milhões de anos atrás, na qual o ambiente trouxesse alguma vantagem, tivesse mais alimento, por exemplo, a larva, poderia acontecer de que realmente alguns indivíduos não sofreu metamorfose. Então aí não gerou um, um organismo céssio e a partir disso a gente tem aí a origem do ancestral dos cordados, né? Um organismo que não sofre metamorfose. Então a gente teria a origem aí do ancestral dos cordados. Era uma hipótese que fazia muito sentido, por muito tempo foi aceita. O problema é que as filogenias mais recentes trouxeram que urocordados é irmão de vertebrados. Caiu por terra essa hipótese, tá? E essa mudança de posição fez com que essa hipótese caísse por terra. Então, quem que é o cordado ancestral? Nós não temos um cordado ancestral vivente. O que mais se aproximaria de um cordado ancestral seria realmente o cefalocordata, o anfioxo, tá? O anfioxo é um dos grupos viventes que mais se aproxima de um cordado ancestral. O problema de um cordado ancestral é que os fósseis de cordados ancestrais são muito raros. É um organismo de corpo mole, difícil de ser preservado, tá? Com estruturas todas moles, não é como um dente ósseo, uma estrutura óssea mais fácil de fossilizar. Não, aqui a gente tem o problema é que as estruturas elas não são fáceis de serem preservadas, né? Então acredita-se que o anfioxo e a larva do amocete, né, na larva do amocete, não, a amocete é a larva dos Petra-Mesontide, né, da lampreia, seja o que mais se aproxima do cordado ancestral, tá? Com todas as suas 5 características aí que definem o grupo e outras características consideradas plesiomórficas, características ancestrais, que são principalmente associadas a essa alimentação ciliar aqui, ok? Sem mandíbula, alimentação por movimentação de cílios que passa, essa alimentação fica preso ao muco, que depois é direcionado por cílios até o estômago, onde acontece a digestão e assim por diante. Então é isso que a gente tem aí. Tá? O anfioxo ele é considerado um cordado ancestral e não um vertebrado, porque ele não tem muitas das características que vão definir vertebrados. Depois a gente vai ver quais são as características que definem os vertebrados. Por exemplo, ele não tem cérebro tripartido, dividido em 3 regiões. Ele não tem muitos órgãos sensoriais, né, que a gente encontra aí dentro dos vertebrados. Não tem glândula pituitária, rim distintos, e entre outras características aí, principalmente, como a gente vai ver lá, características que são bem mais complexas, né, que a gente encontra dentro de vertebrados. Tá? Então o Fioxo não tem essas características. Mesma coisa acontece com a larva do amocete, na verdade, que depois essa amocete já é um vertebrado, né? A mesma larva tem essas características, mas bom, depois do desenvolvimento da larva, essas características se desenvolvem e alcançam o plano principal dos vertebrados no indivíduo adulto, que seria a própria lampreia. Mas a larva amocete, ela conserva esse plano ancestral vertebrado, tá? Ou melhor, o plano ancestral vertebrado e o plano ancestral aí do que seria o cordado ancestral, ok?
E ela inclui essas características, como eu já falei para vocês, dos principais do grupo dos vertebrados, né, que são essas ou todas essas características aqui, como coração com câmara, cérebro partido, órgãos sensoriais, tá? Que a gente vai encontrar aí tudo dentro de um de um Petra-Mesontide adulto, tá? Numa lampreia adulta. Vamos olhar aqui nessas características, tá? Então, falando aqui todas essas principais características que definem os cordados e vamos olhar na filogenia de Deuterostome onde essas características surgiram. Então, a gente tem aqui, ó, hemicordados, a gente tem equinodermata, tá? Então, hemicordados irmão de equinodermata, a gente tem cefalocordado, aqui já dentro do cordado, urocordado dentro de cordado, e a gente tem vertebrados aqui. Esse grupo hemicordado, cefalocordado, urocordado é considerado protocordado. Bom, primeira característica, as fendas branquiais. Tá? As fendas branquiais surgem aqui, mais basal. Então ela é compartilhada com quem? Com todos os, praticamente com todos os deuterostômios, né? Com exceção de Chinotubelida que não está sendo mostrado aqui. Só que essas fendas branquiais elas são perdidas aonde? Em equinodermata. Tá? Então ela perde aqui em equinodermata. Outras características surgem aqui no equinodermata que define um equinodermata, que é realmente o que? O esqueleto calcificado. Lembra que vocês viram isso em invertebrados. Ok, pessoal? Bom, outras características aí. Bom, o padrão aqui padronização dorso-ventral, lembra que estão aqui dentro de protostômios. A gente tem essa padrão dorso-ventral com o cordão nervoso ventral, né, que surge aqui, no cordão nervoso ventral ao tubo digestivo, e a inversão desse padrão aqui aonde? Bom, aqui já nesse cordado ancestral. Ok? Então a gente tem que inversão desse padrão aqui, na verdade. Então a gente tem um cordão nervoso dorsal, oco dorsal ao tubo digestivo, ok? Tá? Nesse cordado ancestral. O endóstilo também surge aqui, tá? Aqui nesses cordados ancestrais. Depois surge outra, tá vendo? Isso aqui é um conjunto de características que vão surgindo, tá? A cauda pós-anal surge aqui também. O metamerismo surge aqui também, esse padrão segmentado. Os miótomos, né, que seriam essas estruturas que dão origem ao quê? Aos músculos laterais. Lembra que o miômero ele dá origem a 3 características aí no corpo. Parte dá origem às vértebras, parte dá origem à derme, parte dá origem à musculatura axial aí do corpo, né? Então, miótomo é o que dá origem especificamente, é a parte do miômero, que dá origem especificamente aos músculos axiais, tá? O túbulo nervoso aqui, dorsal, oco, e a notocorda também surge aqui. Tá? Então, muitas dessas características surge aqui ao longo da evolução da linhagem do quê? Dos cordados. O que surge antes são as fendas faríngeas. Ok? Ok, pessoal? E aí a gente vai evoluindo de uma forma que a gente acredita ser a forma do cordado ancestral muito parecido com a larva do amocete e do anfioxo, né, que aqui, para um padrão mais complexo, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que já seria os primeiros vertebrados. Tá? Mas a gente já tem uma cefalização mais forte aqui dentro dos vertebrados, né? E o surgimento da túnica, por isso que a gente chama de tunicados, e desse padrão de vida céssio, ela surge secundariamente. Tá? Então a gente tem um padrão aqui, imagina, a gente tem um padrão natatório, um organismo livre natante, de repente ele surge uma túnica em volta desse organismo e ele prefere ficar, essa linhagem prefere ficar céssio, né? Ou seja, presa ao fundo do oceano. Tá? E é isso que acontece. Então, a evolução do urocordado ela evolui secundariamente aqui para esse tipo de hábitat de vida, né? Essa estratégia aqui evolutiva de ficar preso ao fundo do oceano. Ok, pessoal? Bom, aqui a gente resume de uma maneira geral toda a evolução dos
cordados e as principais características. O que a gente sabe sobre a origem dos cordados, alguns poucos fósseis dessa Burgess Shale, aqui do período cambriano, 530 milhões de anos atrás, né? A gente tem aí olha aqui parte da fauna desse organismo, alguns invertebrados e alguns cordados, como a picaia, que a gente encontrou aí nessa fauna. Então, parte do que a gente sabe sobre a origem e qual era a forma inicial dos cordados é a partir desses fósseis, nesses pequenos registros aí desses lugares aí onde a gente encontra esses fósseis, né? Então a gente consegue reconhecer algumas coisas a partir desse fóssil, por exemplo, uma notocorda alongada, tá? Cordão nervoso dorsal, bloco de músculos aqui aos miômeros, tá? Cordão nervoso, aqui a notocorda, o cordão nervoso dorsal, provavelmente seria isso daqui, tá? Tem uma cabeça bem definida, a gente não tem mandíbulas aqui, difícil de enxergar. Um par de tentáculos, uma série de pequenos apêndices e outras características, uma fenda branquial também, que é uma característica importante, né? Aqui outros fósseis encontrados nessa região, não vamos entrar em detalhes aí. Então aqui a anatomia principal aí da picaia dessa região. Também não vou entrar nisso, acho que isso aqui é bobagem. Então como era essa picaia? A picaia era assim, era um organismo, era um cordado primitivo que tinha aparentemente essa forma e nadava dessa forma, né? Os corpos segmentados, notocorda, cordão nervoso dorsal oco, né? Sem mandíbula, filtradora, que isso daí é no primeiro cordado. Uma fauna também é uma região, né, da China, onde a gente encontra lá na verdade um depósito fóssil, né, na China, também data aí do Cambriano, 530, 540 milhões de anos atrás, onde a gente encontra alguns cefalocordados, chamado Ianonoson e Raicoela. Então Raicoela, esqueci de falar antes, que era uma parte da linhagem dos cefalocordados. Tá? Então aqui é a Raicoela, porque a gente acredita que o que a gente vê hoje nos cefalocordados são anfioxo, é muito parecido com esses primeiros cordados aqui, né? Porque a gente tem fósseis que mostram que a Raicoela é parecida com os anfioxos. Ok, pessoal, então a gente encontra também essas características que definem o grupo, né, faringes, arcos branquiais e notocorda, nesses cefalocordados primitivos. Aqui algumas na verdade, como seria a forma desses bichos, né, a Raicoela teria essa forma estranha aqui, né, e o Iononoson essa outra forma aqui. Ok, pessoal? Outros cordados aí do Cambriano, isso daqui também não vamos falar isso agora, mas existem outros também organismos aí que nos ajudaram a entender, mas a sua posição filogenética ainda é um pouco incerta aí dentro dos cordados, principalmente a relação entre os principais grupos, os tunicados, né, são os urocordados e mesmo dentro de deuterostômios. Ok? Bom, acho que é isso. Aí, bom, depois que então, a partir dessa forma ancestral, né, a evolução do grupo cordados toma dois caminhos. O caminho dos urocordados e dos cefalocordados invertebrados. Então a gente vai olhar na próxima aula as características dos cefalocordados, características dos urocordados e depois vamos ver o vertebrado ancestral. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, é isso. Deixa eu pausar o vídeo aqui.